A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre a água da rocha, né? Aquele texto de Números, capítulo 20, versículos de 2 a 11. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, para que nós possamos fazer a leitura desse texto. A nossa reflexão hoje vai ser com base neste texto, Números 20, do versículo 2 ao versículo 11. Glória a Deus. Fala sobre Moisés fere a rocha em Meribá. Números 20, de 2 a 11. Todos acharam? Amém. O texto diz: não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar, a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Água da rocha. Os irmãos podem sentar. Queridos, em toda a história do povo de Deus, da sua saída do Egito, até chegar à terra prometida, em muitos momentos, eles contenderam contra o homem de Deus, aquele que Deus colocou para dirigir o povo. Observe que o povo, todas as vezes que questionava Moisés, as pessoas tinham que entender que não estava questionando Moisés, não era contra Moisés que eles falavam, porque Moisés não era o Senhor deles, eles falavam contra Deus. Quando nós nos levantamos contra o nosso irmão, nós estamos nos levantando contra o Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor do nosso irmão. Observe que eles disseram: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a um mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Observe como eles eram injustos. Quer dizer, porque não foi Moisés que levou eles àquele lugar, não era Moisés que determinava para onde eles iam. O interessante é que eles sabiam que Moisés se baseavam pela coluna de fogo, eles se baseavam, era Deus que orientava, a coluna se movimentava, e Moisés seguia com o povo. Então
Então foi Deus que fez isso com eles. Quer dizer, eles estavam dizendo que Deus fez mal a eles, Deus foi ruim com eles. Observe que em momento nenhum faltou nada para aquele povo. Eles tinham pão, tinham carne, tinham água, era bastante pedir ao Senhor. Observe que todas as vezes que eles questionavam a Deus, não aconteciam de antes eles se reunirem para orar ao Senhor, para pedir ao Senhor. Quando faltava algo, eles já vinham para cima de Moisés, como que a coisa tinha que fluir normalmente. Muitas vezes, queridos irmãos, as coisas nos faltam para que nós possamos buscar ao Senhor. Às vezes não temos alguma coisa, às vezes o pão pode faltar em nossa casa, mas o pão pode faltar para buscarmos no Senhor, dizer: Senhor, não tenho pão, e automaticamente Deus vai prover o pão. Senhor, eu não tenho o que comer, e Deus vai prover. Nós já ouvimos vários relatos de missionários que estavam sem nada para comer, e vão para o joelho, vão orar, e de repente alguém bate na porta, levando o suprimento que eles precisam. Então, quando temos necessidade, oramos a Deus. Mas observe que esse povo, eles sempre iam questionar a Deus. Eles questionavam a Moisés, mas eles não entendiam que Moisés, não era Moisés que decidia nada, era o Senhor que estava conduzindo eles, era o Senhor que orientava eles, era o Senhor que levava eles para onde dizia onde ficar, aonde parar. E observe, então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O que é que Moisés faz? No momento em que tinha necessidade, Moisés ia buscar ao Senhor. No momento da necessidade, meus irmãos, o nosso refúgio é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio bem seguro. Na hora da angústia é Ele que nos socorre. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o povo só sabia questionar após uma longa caminhada, queridos irmãos, fugindo de Faraó. Aí diz o texto que no versículo 2, não havia água para beber. Eles não tinham água, mas bastava pedir ao Senhor. Então esse fato fez todos se desesperarem, pensando que morreriam ali. Eles se desesperaram por pouco, eles não aprenderam a ter confiança no Senhor. Eles ainda estavam com a mente de escravo do Egito, eles ainda pensavam como alguém escravizados. Eles não entendiam que eles não eram mais escravos, que eles eram pessoas livres. Então, mesmo depois de ver tantos milagres, de ver tantos livramentos do Senhor para o seu povo, desde o Egito, meus irmãos, eles já saíram do Egito já por obra de Deus, por manifestação de Deus. Então, Deus abre o mar vermelho, então eles viram coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Eles viram Deus amolecer o coração de Faraó, eles viram as 10 pragas afetarem só o Egito, e mesmo assim eles continuavam com o coração duro. A presença de Deus, queridos irmãos, eles viam a presença de Deus numa coluna de nuvem, é algo tremendo. Então, a chuva de maná do céu e a glória do Senhor sobre o Monte Sinai, eles tiveram vários momentos de presenciarem, de serem testemunhas oculares, porque eles viram, e mesmo assim, eles continuavam com o coração duro. Temos pessoas assim ainda. Temos pessoas assim dentro das igrejas, que vê a manifestação de Deus, vê o poder de Deus, vê Deus se manifestar e continua com o coração endurecido. Então, queridos irmãos, eu quero que o povo perecia porque não tinha comunhão com Deus, e parecia, queridos irmãos, não se acostumar com a provisão divina, e sempre duvidava, se rebelava contra Moisés. Eles não se acostumavam em ver o maná cair do céu. Em vários momentos, eles tiveram um momento de chegar em um local, a água está amarga, e Moisés aí lançar o graveto lá e a água fica boa. Deus diz: olha, eu vou transformar essa água amarga em água doce, e a água fica doce, meu irmão.
e mesmo assim o povo continuava com o coração endurecido. Então, ao deserto, o povo precisava de um momento a sós, então, porque o deserto é local de solidão, é um local de solidão, de secura da falta de vida. Eles estavam no deserto, mas eles não estavam assim, eles não estavam na sequidão, eles não estavam na secura, eles não estavam só, o Senhor estava com eles. Quando nós vamos para o deserto, nós ficamos só. Jesus, quando foi para o deserto, ficou sozinho. O deserto é um lugar de solidão, de tristeza, de dificuldade, de fome, mas eles, todos os momentos das suas necessidades foi suprida. Então a sede, queridos irmãos, significa carências emocionais, e eles eram assim, físicas e espirituais. Nós também, muitas vezes, somos como este povo. Às vezes temos a provisão, temos a oportunidade de buscar com Deus, mas ficamos questionando. Quantas vezes questionamos e a solução do seu problema está na mão do Senhor? É Ele que tem a solução. Então, queridos irmãos, a diferença está na atitude. Como nós reagimos em relação ao problema. Então a diferença deles estava na atitude deles. Se eles clamassem, na hora da necessidade, clamassem ao Senhor, automaticamente eles receberiam tudo que precisavam. Eu quero te dizer uma coisa: clame ao Senhor nas suas necessidades, clama a mim. A palavra dele diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele anuncia, Ele revela, Ele transforma e Ele abençoa. Eu quero dizer que eu gostaria de refletir com os irmãos, neste fato, e entender o que fazer quando passamos por desertos e secas. O que fazer? O povo de Deus murmurou. Eu quero dizer, quando passar pelo seu deserto, não murmure. Não murmure, porque a murmuração desagrada a Deus. Os versículos 3 a 5 do texto que nós lemos, diz o seguinte, diz: e o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Observe, meus irmãos, como eles eram ingratos. Deus dava tudo que eles precisavam e eles questionando, dizendo que ali não tinha nada daquilo. Será se tinha as codornizes no lugar onde as codornas desceu? Será se o mar vermelho estava aberto, onde eles passaram, a terra seca? Será se o maná que caía do céu estava ali naquele lugar? Então Deus, Ele sempre provê, independente de ter condição ou não. O nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é um Deus que supre. Então eu quero dizer que a ração imediata do povo, eles tinham diariamente, mas a reação deles foi reclamar. Deus supria as necessidades, pagava a etapa dele, trazia a ração que eles precisavam para ser o alimento, mas, queridos irmãos, eles contendiam com Moisés e Arão, que eram o líder do povo, eles sempre reclamando. Então a gente tem que entender uma coisa: quando a coisa está difícil, não devemos reclamar, não devemos questionar, devemos orar. Porque Deus, Ele tem a solução para todos os problemas. Todos sabiam que não adiantava murmurar, não adiantava a murmuração, não adiantava os questionamentos. Fazendo isso, estariam apenas se cansando mais e gastariam a energia que tinha, porque não resolveria o problema. Não era contender com Moisés, não era reclamar com Moisés, porque a solução não estava no questionamento, a solução estava na oração. Então, quando estivermos passando por lutas, passando por dificuldade, a solução não está nos questionamentos nossos, não está na murmuração, a solução está na oração. E nós questionamos muito, né? Então, queridos irmãos, essa é uma reação comum quando temos problema: questionar.
né? Reclamar. Então, reclamar é algo quase natural do ser humano. É natural a gente reclamar das coisas, mas não resolve o problema. A solução do nosso problema está na mão de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem a solução para os nossos problemas. Às vezes nos sentimos como Moisés e Arão. Parece que todo mundo está vindo sobre nós para exigir algo. Parece que as pessoas querem cobrar de nós. Parece que nós somos o alvo. E observe que Moisés e Arão eram o alvo porque eles eram líderes. Mas parece que era Moisés que fazia a água sair da pedra. Era Moisés, parece que era Moisés que fazia o maná cair do céu. Por quê? Porque se eles iam reclamar com Moisés, eles não entendiam que Moisés não tinha poder nenhum. O poder era do Senhor, era o Senhor que supria a necessidade dele. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: não é o pastor que supre a sua necessidade, não é o diácono que supre a sua necessidade, não é você que supre a sua necessidade, é o Senhor nosso Deus que supre a sua necessidade. Porque se não fosse Ele, não seríamos nada. Então nem eu mesmo supro as minhas necessidades. É o Senhor, a sua bondade, que supre as nossas necessidades. Então, queridos irmãos, reclamar é algo natural, não resolve o problema. Não questione, não murmure. Às vezes nós nos sentimos como Moisés e Arão, meus irmãos. Tudo vem para cima de nós, né? Por isso as pessoas reclamam, porque tem sede. Mas deveriam buscar, em vez de questionar, deveriam orar. Necessidades de atenção, eles precisavam de carinho, talvez, de amor, de paz, e principalmente a necessidade maior do ser humano é de Deus, e eles precisavam de Deus na vida deles, mas eles não tinham o Senhor na vida deles. Eles estavam ali caminhando com o Senhor, mas parece que estavam longe. Eles não entendiam o propósito de Deus na vida deles. Deus estava ali suprindo, dando, e eles não entendiam. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes Deus está nos abençoando e nós estamos questionando, estamos reclamando. Então, Jesus passou por um deserto e lá suportou sede de 40 dias e não murmurou em momento algum. Imagine se aquele povo de Israel ficasse 40 dias, eu acho que eles tinham matado Moisés e Arão. Pela forma como eles se comportavam. Jesus passou, foi 40 dias, sem ter água para beber, nem pão para comer. Então, queridos irmãos, se até Cristo enfrentou os seus desertos, se até Cristo enfrentou as suas dificuldades, por que não devemos enfrentar as nossas? Por que não teremos os nossos desertos? Por que não passaremos por nossas aflições? Cristo, que era perfeito, que não pecou, que não errou algo, que andou na presença do Pai constantemente. Mesmo assim, Jesus passou privações, Jesus enfrentou o deserto. Veja lá, eu e você que somos pobres mortais, temos que enfrentar os nossos desertos, mas eu quero te dizer, você só vencerá o deserto, eu só vencerei meu deserto se eu não questionar Deus, se eu simplesmente orar ao Senhor, dizer: Senhor, estou no deserto, eu preciso de Ti, meu Deus. E esse deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude. Então a palavra de Deus diz que o justo passará pelo vale árido e faz dele um manancial. Olha aí, é Salmo 84, versículo 6. Você passará pelo vale árido. Um local árido é um local que não tem nada, é um local que não tem fruta, é um local que não tem água, é um local que não tem comida, é um local que não tem proteção. E o texto diz que você fará dele um manancial. Um manancial é um local de maravilhas, é um local de tranquilidade, é um local de bonança. Mas isso acontece se você passar com o Senhor, caminhar com Ele, né? Então, quando passamos pelos desertos da vida, meus irmãos, aprendemos uma coisa, que nós possamos aprender algo: não reclame, não questione, não murmure. Lamentações capítulo 3, versículo 26 diz:
Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, calado. Precisamos passar o nosso vale. Quando caminharmos no vale da sombra da morte, não tememos algum, porque ter consciência, olha, o Senhor está caminhando comigo, está aqui lado a lado comigo. Há momentos que é tempo de estar calado, e há momentos que é tempo de falar. No deserto é tempo de refletir. O Senhor, quando nos leva para o deserto, é para a gente pensar na nossa vida. Então você não é pensar, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. A palavra dele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor, Ele caminha com você, Ele está lado a lado com você. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que estar com Deus, estamos com Ele, estamos caminhando com Ele lado a lado. Então, apenas creia que o Senhor está contigo, que Ele caminha lado a lado com você, que Ele está contigo nas suas dificuldades. Apenas creia que Deus irá intervir, e espera a provisão do Senhor. No momento certo Ele entrará com providência. Às vezes estamos caminhando em uma dificuldade, em um sofrimento, passando por lutas já há meses e meses. Muitas vezes, meu irmão, estamos meses e meses passando por lutas e provações, mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo na sua luta, nas suas dificuldades, e Ele vai te dar a vitória. E é assim o nosso Deus, que o irmão Milton está caminhando no deserto dele há meses, mas eu tenho certeza que a vitória virá. E é assim, meu irmão, comigo e com você, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Então, eu quero te dizer que espere a provisão do Senhor. Mas se murmuramos, perdemos a bênção. Sabe a que murmuração perde a bênção? Perde aquilo que nós temos para receber. Murmuramos porque a murmuração, quando nós murmuramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu não confio no Senhor, eu não acredito na sua provisão, eu acho que o Senhor não vai fazer nada por mim. Moisés e Arão, queridos irmãos, o que é que eles fizeram? Eles oraram. O versículo 6 diz o seguinte: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Observe o que é que acontece. O povo chegou, todo mundo em cima de Moisés e Arão, cobrando, questionando, reclamando, e a gente quer água, estamos com sede. Eles, olha, aguarda aí. E aí foi para a tenda, e na tenda lá ele se colocou diante do Senhor, e ele orou ao Senhor, e ele conclamou ao Senhor, e ele viu a glória do Senhor, e a solução veio. Por quê? Porque ele orou. Então o segredo da vitória é não reclamar. Ore ao Senhor, conclame ao Senhor, busque nele a solução dos seus problemas. Eu quero dizer que Moisés e Arão não apenas oraram, como saíram da presença do povo, então para se retirar daquela situação de conflito, foram para a tenda de oração. Então o que é que eles disseram? Olha, aguarda um momento, a solução não está aqui, a solução está no Senhor, porque nós sabemos que naquela época a presença de Deus estava no tabernáculo, era lá que Deus estava, e é para lá que o povo tinha que ir. Hoje não, hoje o Espírito de Deus está dentro de nós, está no nosso coração, Ele habita dentro de você. Quando você ora, quando você busca, Ele fala com você. Mas naquela época era preciso ir para a tenda, era preciso ir para onde estava a arca da aliança, e foi lá que Deus falou. Então eu quero te dizer nessa noite, queridos irmãos, que se nos humilharmos diante de Deus, quando a Bíblia diz se lançaram sobre o seu rosto, eles se humilharam. É preciso se humilhar diante do Senhor, porque a vitória está na humilhação. Mas não é que Deus queira que a gente, por vingança, você tem que se humilhar a mim, não, mas a gente se humilhar, a gente se prostrar diante dele, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Então há momentos que para orar é preciso retirar um pouco e se humilhar diante de Deus.
Às vezes a gente precisa ficar sozinho, às vezes precisamos de ir para a presença de Deus, é eu e Deus. Naquele momento era Arão, Moisés e Deus, não podia sair com aquele povo. Moisés sentiu a necessidade de ir só diante de Deus, então eles se jogaram no chão diante de Deus para implorar a sua solução para o problema. Moisés certamente, eu imagino que Moisés disse a Deus ali: Senhor, eu não tenho água, eu não tenho como resolver o problema da sede do povo. O povo me cobra como se a solução estivesse em minha mão, como se eu pudesse resolver. É como às vezes a gente chega para cobrar algo de alguém que não é aquela pessoa, não é a pessoa ideal para a gente cobrar, não é a pessoa ideal para a gente pedir. Então muitas vezes acontece isso. Aí Moisés disse: Senhor, não sou eu, é o Senhor. E aí ele viu a glória de Deus, e Deus aí orienta Moisés. Deus manda que Moisés, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e os animais. Observe que Deus traz a solução, porque a solução não estava em Moisés. Não adiantava o povo questionar Moisés. Então eu quero dizer nesta noite que em situações que não sabemos o que fazer, a melhor reação é o que está escrito em Lamentações 3:9. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Põe a tua boca no pó, está dizendo: vá orar. Porque o povo naquela época orava com a cara no chão. Então é como se dissesse: se está com dificuldade, na situação está difícil, não sei o que fazer, não tenho solução, não tenho o que fazer, então vá para o joelho, ore ao Senhor, busque ao Senhor, assim como Moisés fez. Moisés não podia fazer nada, Moisés não sabia onde podia sair água. Ele disse: só o Senhor pode, só o Senhor sabe, só Ele tem capacidade. Ele aí vai para o Senhor. Eu quero dizer que o inimigo muitas vezes quer que nos sintamos como coitado. Moisés podia se sentir coitadinho naquela hora: poxa, por que vocês estão fazendo isso comigo? Observe, cheio de autopiedade, porque sabe que isso nos provoca revolta e nos permite orar. Então não tenhamos autopiedade, que a gente possa, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, ir ao Senhor, recorrer a Ele. Quando estiver passando por desertos e sentir sede, se lance aos pés do Senhor, porque Ele está com você. Quando estiver nos seus desertos, passando dificuldade, busque no Senhor, não questione. Às vezes a gente para de orar, às vezes estamos passando por um problema que a gente não ora mais, ou a gente tem orado muitas vezes de uma forma errada. Às vezes a gente precisa dizer: Senhor, como é que eu devo orar? O que é que eu devo falar, queridos irmãos? Então eu quero dizer que Deus só mostra a sua glória para quem se rende aos seus pés. Às vezes estamos orando errado, não estamos rendidos aos pés do Senhor, e é preciso se render aos pés dele. E quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Ele mostra a glória dele para nós. Amém. Quer ver a glória de Deus? Se renda aos pés dele, se dobre diante dele. Deus mandou, queridos irmãos, que Moisés falasse com a rocha. Fale com a rocha, mande que a água saia. Falar é dizer, era só Moisés dizer: olha, sai água, e a água sairia. Então, ali não havia água, mas tinha uma grande pedra, era só uma pedra, e Deus mandou que ele falasse aquela pedra. Mais uma vez o Senhor foi misericordioso com o povo, meus irmãos. Mais uma vez o Senhor mostrou o seu poder. Mas você está pensando que depois disso o povo não questionou Deus de novo? Continuou, foi uma jornada de questionamento, tanto que nenhum daqueles entraram na terra prometida. Ele mandou Moisés pegar a vara que se transformou em cobra, aquela vara que lá no Egito se transformou em cobra, lá no palácio de Faraó. Transformou água em sangue no Egito, abriu o mar vermelho, tocou a rocha, né? E Moisés, ele disse: fale com a rocha. Só que a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha. Mas Deus mandou ele falar, não mandou ele bater.
E o nosso Deus é assim, Deus quer obediência. Deus quer obediência, meu irmão. Diga aí você, vamos falar, Deus quer obediência. É isso, Deus quer que a gente obedeça a Ele, obedeça a sua palavra, que a gente obedeça ao que Ele manda. Significa, queridos irmãos, muitas vezes a pedra significa situações rígidas da vida, mas Deus queria que Moisés falasse, não queria que Moisés batesse, e foi a única vez que Moisés desobedeceu a Deus, não fez como Deus mandou e pagou um preço. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, mas não colocou os pés dele lá. Significa pessoas enrijecidas em sua fé. Eu quero dizer, cabeças duras e coração de pedra, são pessoas que questionam a Deus. Mas Moisés, naquele momento, ele perdeu o controle por causa do próprio povo. Queridos irmãos, quer dizer que lembremos do que Deus faz, brotar água da rocha. Deus faz brotar água da rocha. Se você está com sede, se você não tem água, simbolicamente, o que é que está faltando? Qual é a água que está faltando em sua vida? Eu quero dizer que Deus faz brotar água da rocha. Ore, Senhor, que Ele vai fazer brotar. Então, eu quero dizer que João capítulo 7, 38, Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe, fluirão rios, é muita água saindo de nós, e essa água para saciar a sede do que estão lá fora. Isso significa que toda vez que algo te faltar, toda vez que você tiver uma necessidade, toda vez que você estiver caminhando pelo deserto, sempre terá água viva na sua vida, que é Jesus. Ele está na sua vida. Então, Lamentações 3, gostaria que alguém abrisse, por favor. Lamentações capítulo 3, versículos de 21 a 29, por favor. Lamentações capítulo 3, versículos de 21 a 29. Quem primeiro achar pode ler Maria Costa. Esse texto nos ensina justamente o que devemos fazer nas nossas sedes, nos desertos da nossa vida. Não reclamar, não questionar, lembrar das bênçãos recebidas do Senhor, se humilhar diante do Senhor em oração. É isso que Jeremias fala em Lamentações. E creia que o Senhor pode fluir em nossas vidas, meus irmãos. Ele pode suprir as nossas necessidades. O povo de Deus ali no deserto não confiou, mas eu conclamo cada um de nós aqui a confiarmos, acreditarmos. Ele nos traz água para saciar a nossa sede, mesmo em meio aos desertos da vida, das situações difíceis, rígidas, serão oportunidade para Ele mostrar o poder dEle para nós. Então confie no Senhor, que Ele suprirá os desejos do seu coração. Não devemos questionar a Deus, como esse povo questionou, como esse povo não confiou. Eles viam
o poder de Deus constantemente, era diariamente, mas diariamente eles estavam questionando. Observe que Deus leva eles para aquele local, e ele diz a Moisés, chamou de terra mal, o local onde foi Deus que colocou. É como se Deus te deu a sua casa, e você questiona, poxa, que casa horrível, que casa ruim, mas essa casa foi o Senhor que te deu. Aquilo que você tem, meu irmão, foi o Senhor que te deu. Não questione aquilo que Deus te deu, e que Deus, pois, nos abençoe e nos oriente, né, em tudo que devemos fazer. Nessa hora eu vou convidar a irmã Egrimalda, que vai trazer um louvor nesta noite, em adoração ao nosso Deus. Não é bem adoração, é sobre a palavra mesmo. Amém. Glória ao Senhor. A graça e a paz, irmãos. Confesso que já tenho mais de 6 anos aqui na Igreja Ebenezer, mas toda vez que eu venho aqui à frente eu fico nervosa, porque a gente traz um recado de Deus através dos louvores, né? Então, irmãos, Deus me abençoe. Amém. Vamos louvar. Se você está no deserto, pensando que vai morrer, tanta luta e sofrimento, é Deus provando você. Se você está no deserto, pensando que vai parar, não murmure, não desanime. No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme, clama e chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água na rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Amém, Jesus. Deus, Ele nunca nos dá o peso que nós não possamos suportar, e muito menos nos dá o fio se Ele não nos der o cobertor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. No deserto Ele faz a água brotar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, faz a água brotar, Senhor. O Senhor, Deus, que supre as nossas necessidades, Senhor. Senhor Deus, muitas vezes, Deus, nós nos compreendemos do Teu agir, Pai, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse dia, por esse domingo que passamos na Tua presença, Pai. Que o Seu Espírito Santo, Deus, nos conduza a uma semana de vitória, Pai. Visita os Teus filhos que não puderam estar aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, estar falando ao coração deles diariamente, Pai. Não permite, Deus, que eles venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que olhem sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, que o Senhor nos deu uma semana vitoriosa. Te oramos agradecidos por tudo. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Coração silencioso, nós estamos despedidos.